Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que se fazem presentes aqui conosco na relação de mais esta aula da nossa EBD, a lição de número 2, conhecendo os atributos de Deus. Você em casa já pegue a sua lição, também a sua Bíblia Sagrada e a sua harpa. A lição para você acompanhar o comentário, a Bíblia Sagrada para acompanhar as leituras que poderiam ser feitas no decorrer da aula e a sua harpa para nós apresentarmos o nosso louvor a Deus, conforme sugere a nossa lição. Façamos a oração de abertura. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, estudando mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Neste dia, Pai, sobre esse tema, conhecendo os atributos de Deus. Pai querido, nos dê graça, nos dê sabedoria, aos professores, aqueles que estarão ministrando a Tua Palavra, o estudo da Tua Palavra nesse dia, Senhor, e a nós que estaremos ouvindo e aprendendo, Senhor. Nos dê graça também, ó Pai querido, em tudo aquilo que nos for passado, que nós possamos, Senhor meu Deus, recebermos através do nosso intelecto e guardarmos no nosso coração para fazermos o Teu querer e a Tua vontade. Senhor meu Deus, abençoa cada lar, cada família, ó Deus querido, adentra, Senhor, em cada lar, Senhor amado, com a Tua Palavra, nos trazendo, Deus, o ensinamento da mesma, para que tenhamos uma vida cristã, saudável na Tua presença, servindo, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Pai querido, essas bênçãos te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvemos a Deus, então, conforme a sugestão da nossa lição de hoje, com o hino de número 124, que é um hino de adoração. Todos juntos, adorando ao Senhor nesse momento. Dominador.
trabalhos do nosso superintendente, o presbítero, irmão Franciel. E você já aproveita e já pega a sua lição, abra aí na lição de número 2 e já tem a sua Bíblia à mão também para acompanhar alguns versículos que deverão serem citados. Quero já dizer também que você dê o seu like, o seu comentário aí, também no desenvolvimento da EBD, e também compartilhe com outros irmãos, que seja do seu grupo, que talvez não esteja no grupo da igreja. Vai compartilhando a nossa aula, compartilhe com familiares, com amigos, mesmo que de outras igrejas, mesmo que não façam parte de igrejas, para que eles também recebam o ensinamento da palavra de Deus. Eu quero também pedir que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a aula está indo pelo Face, né? AD Madureira Cidade Cumbica, e também pelo YouTube, que é o nosso canal da igreja AD Cidade Cumbica Oficial, que nós queremos possamos ter o privilégio de um dia também mandarmos pelo YouTube ao vivo. Mas para isso nós precisamos de alcançar um número de inscrições que não está muito longe de alcançarmos não. Se você nos ajudar com as inscrições, logo nós poderemos também estar transmitindo ao vivo através do YouTube. Isso para ajudar muitos irmãos que não têm o Facebook poderão ver ao vivo também pelo YouTube, assim como aqueles que gostam e têm o Facebook podem acompanhar. Amém, queridos? Presbítero Franciel, na direção da Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Meus irmãos, com muita alegria, mais uma vez estamos aqui na casa de Deus. Lição da Escola Bíblica Dominical, o segundo trimestre de 2021, lição de número 2. Conhecendo os atributos de Deus. Eu sei que a maioria dos irmãos não tem a lição ainda. E eu peço para os irmãos novamente. Eu tenho lições disponíveis, irmãos. Por favor, me procurem. Estarei aqui na igreja todas as terças e todos os domingos com as lições. Eu aguardo, os irmãos para retirar as suas revistas. Creio também que logo, a questão de tempo, até que nós voltemos aí com os cultos presenciais, né? Está sendo discutido isso no STF, inclusive parece que vai ser discutido amanhã, né? Porque um dos ministros do STF tinha liberado, mas o outro não concordou, e parece que agora vai ser discutido no plenário amanhã. Então provavelmente a gente vai ter algum posicionamento aí sobre os cultos presenciais antes do final de semana. Seria muito bom que nós pudéssemos ter a nossa ceia presencialmente, seria muito bom. Mas, meus irmãos, como eu estou sozinho aqui na igreja, não tem ninguém próximo a mim aqui, pelo menos a menos de 2 metros, eu vou tirar minha máscara para facilitar, para falar com os irmãos. Como eu já disse, meus irmãos, lição de número 2. Essa lição tem por título Conhecendo os atributos de Deus. O textual, irmão, dessa lição está lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 33. Você que me assiste, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Romanos 11, no versículo 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. A verdade aplicada da lição diz assim: não é possível ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Nesta manhã ou nesta noite, você que me ouve aí, eu não sei qual horário você me ouve, mas independente do horário, a lição ela vai estar baseada em 3 objetivos principais. O objetivo número 1 é definir os atributos de Deus. O objetivo número 2 é mostrar as classificações dos atributos de Deus.
E o objetivo número 3 é ressaltar o valor. Por que a gente deve estudar os atributos de Deus? Então, toda a minha fala, que vai ser bastante resumida, vai estar centrada nesses 3 objetivos aqui, para nós discutirmos um pouco mais. O texto de referência da lição, ele se encontra no Salmo de número 139, Salmo de número 139, versos 6, o 7 e o 8. E depois nós iremos para Romanos 11, no versículo 34, 35 e 36. Então, repetindo, Salmo 139, o verso 6, o 7 e o 8, e Romanos 11, o versículo 34, 35 e 36. Diz assim, ó: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Agora Romanos 11, 34, 35 e 36. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti. Primeiramente eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de poder estar na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Deus, pois ela fala comigo também, Pai. Deus, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor, para aprender, Senhor, sobre os Teus atributos, os Teus desígnios, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Deus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como Teu servo, reconhecendo, Pai, a minha incapacidade, Pai. Eu sei que sem Ti nada sou e sem Ti eu nada posso fazer, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é poderoso. Espírito Santo, eu Te peço, Pai, que o Senhor venha trabalhar na vida, Senhor, daqueles que me ouvem, Pai, que o Senhor possa ministrar no meu coração, Senhor, a palavra que o Senhor quer falar aos Teus servos, Deus. Pai, em nome de Jesus, que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Então, meus irmãos, é difícil, falar dos atributos de Deus, porque se fôssemos falar de todos os atributos de Deus, acredito que não teríamos mais como terminar essa mensagem ou esse estudo, mas eu quero falar em poucas palavras, de maneira bem resumida, baseado nos 3 objetivos da lição. Primeiramente, definir o que é atributo, definir os atributos de Deus. Em segundo lugar, mostrar que existem tipos de atributos. E em terceiro lugar, falar resumidamente com os irmãos o porquê nós devemos estudar os atributos de Deus, por que é importante esse estudo. Mas primeiramente, para a gente falar de atributos, a gente precisa entender o que é um atributo. Então, todas as vezes que a gente fala de atributo, atributos ele não é uma palavra que está direcionada particularmente a Deus, não. Nós também temos atributos, Atributos são qualidades, São adjetivos que eles são direcionados a alguém, a uma pessoa especificamente. E a gente vai estar falando aqui um pouco dos atributos de Deus. Então, os atributos de Deus são as qualidades que Deus tem. Claro, irmãos, nós entendemos a nossa limitação e é importante frisar, antes da gente começar a falar dos atributos de Deus, que nós, nenhum de nós, por mais que tentemos, por mais que alguns achem que consigam nessa vida, entender a Deus, nenhum de nós é capaz de entender completamente a Deus. Então, dentro da nossa limitação, nós podemos observar algumas qualidades que Deus tem. Alguns desses atributos é de fácil compreensão para nós. Outros nem tanto. Então as qualidades de Deus, os atributos de Deus,
servem para demonstrar quem Deus é. E nós descobrimos os atributos de Deus, as qualidades de Deus, de que maneira? Estudando a palavra de Deus. Porque os atributos de Deus, eles são sempre demonstrados nas atitudes de Deus, né? Tem muita gente que diz assim, o fulano de tal tem essa e essa qualidade, o ciclano tem essa e essa qualidade, mas nós testamos as qualidades dos seres humanos, né, na prática. Então, todas as qualidades dos seres humanos, elas são demonstradas na prática, né? E as de Deus não são diferentes. Deus também demonstra as suas qualidades, os seus atributos na prática, nas suas ações. Então nós temos que entender os atributos de Deus de maneira geral, como se Deus estivesse querendo demonstrar para nós, através das suas atitudes, as qualidades e os adjetivos que Ele tem. Não que Deus precise nos mostrar algo, né? Deus não tem a necessidade de nos mostrar nada, mas os atributos de Deus, eles são tão evidentes para nós que fica impossível de não percebermos. Nós percebemos, mesmo que muitas vezes nós não consigamos entender. Então, em poucas palavras, a gente vai estar falando dos atributos de Deus, né? E para falar de atributos de Deus, nós precisamos entender, né, que Deus está muito acima de nós, né? Deus nunca esteve no mesmo patamar ou até próximo do patamar de qualquer ser humano. Então, a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos, e isso quer dizer que é impossível, baseado no nosso intelecto apenas, nós conseguimos entender a Deus, né? Nós não vamos conseguir entender a Deus, mas nós conseguimos entender sim, né, qual é a vontade de Deus para nós, o que Deus espera de nós. E a gente vai estar falando também da importância de estudar os atributos de Deus. Então eu acredito que essa lição tem como objetivo principal entendermos o porquê que devemos estudar aí os atributos de Deus e como eles são importantes para nós, né? Então eu já falei para os irmãos que atributos são qualidades, né? São adjetivos peculiares, que são pertencentes somente a Deus, né? E Deus, ele tem alguns atributos diferentes de nós. Por exemplo, eu posso ter uma qualidade que 99% dos irmãos também tenham essa qualidade, a mesma qualidade que eu tenho. Mas com Deus as coisas são um pouco diferentes. Existem atributos que somente Deus tem, né? Somente Deus vai ter certos atributos, e isso denota o poder de Deus e como Deus é superior, como Deus é. Primeiro atributo de Deus, irmãos, que é até importante falar, está lá em Gênesis, está em Gênesis 1, o início de tudo. Lá em Gênesis 1, a Bíblia começa com o primeiro atributo de Deus. Diz assim em Gênesis 1: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, esse é um atributo que é só de Deus. Só Deus é criador, né? Só Deus teve a capacidade de criar do nada, a partir do nada, né? Muitos vão pensar, e muitos já devem ter pensado, não, Marcelo, mas eu também posso criar algo, o ser humano também pode criar algo. Sim, é verdade, mas nós criamos tudo a partir de alguma coisa. Então eu vejo Deus como maravilhoso, superior e como criador. Deus cria todas as coisas do início, e a partir da criação de Deus, Ele deixa para nós, Ele abre para a gente uma possibilidade, que nós, a partir da sua criação, possamos criar também, mas nós não fazemos que nada surja a partir do nada, diferente de Deus. Então, essa capacidade de criador,
de trazer à existência algo que ainda não existe e fazer isso a partir do nada, como Deus fez lá em Gênesis, é só Deus que tem. Então, quando a gente fala de um atributo que só Deus tem, a gente fala que esse atributo é incomunicável. É como se esse atributo não pudesse ser passado para nós, como se nós não tivéssemos a capacidade. Como não, irmãos? Nós não temos a capacidade de ter esse atributo. Então, um dos atributos que são incomunicáveis é o atributo de Criador. Existe um apenas Criador, né? Por mais que os seres humanos tentem explicar cientificamente como que o nosso planeta, como que o nosso universo, como que o ser humano, como que as coisas passaram a existir, todas essas explicações são explicações dúbias, né? Na realidade, a gente sabe que não existe nenhuma possibilidade científica de nada passar a surgir através de uma explosão, né? Como dizem. Quem criou todas as coisas foi Deus, né? E aí eu falo para você, se você que me ouve acha que tudo isso com essa perfeição, que o ser humano e que todos os outros seres começam a existir a partir de uma explosão, ou a partir de uma evolução, como tem alguns que creem que através do macaco, o macaco foi desenvolvendo e passou-se a existir homens. Eu quero te trazer uma notícia nessa noite. Não. Ninguém foi criado ou ninguém passou a existir por causa de evolução ou por causa de uma explosão. Todas as coisas foi Deus quem criou. A natureza expressa a grandeza e como Deus é maravilhoso. Existem coisas, irmãos, que por mais que a ciência avance, por mais que nós achemos que estamos avançados, que conseguimos entender o DNA, o ser humano de maneira geral, nós sabemos que existem perguntas que a gente não tem resposta e que a gente nunca vai ter. Mas é justamente porque a gente não consegue entender Deus na sua totalidade. E Deus foi capaz de criar todas as coisas através da sua palavra. Ele disse: haja e houve. Então nós não temos esse atributo. Nós não podemos criar nada como Deus criou. Então, se você que me ouve está vivo, com saúde, se você consegue respirar, se você acordou hoje, se você está bem, agradeça àquele que te criou. E esse foi Deus, não poderia ser outro. Mas Deus, além de Criador, Deus também é imutável. É uma outra característica que nós não podemos ter, ou que o ser humano não é capaz de ter essa característica. Abram comigo a Bíblia de vocês no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1 e o versículo 17. Tiago 1,17 vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Em outras palavras, tudo de bom vem de Deus. E esse Deus não muda. Não existe nenhuma variação de mudança em Deus. E esse é um outro atributo, uma outra qualidade que só pode ser dada a Deus. Como nós mudamos, né, irmãos? Se a gente estudar a história da humanidade, se nós estudarmos a história do ser humano, nós vamos perceber como o ser humano é volúvel, né? Como que o ser humano muda com o tempo. Apesar de nós incorrermos sempre nos mesmos erros, mas o ser humano ele muda, a sociedade ela muda.
Muitas vezes o que você pensa hoje, você não pensa amanhã. Muitas vezes aquilo que você acha imprescindível hoje não é mais imprescindível amanhã. Muitas vezes aquilo que você acredita hoje, amanhã você não acredita mais. Nós nos deparamos com uma sociedade que, quanto mais o tempo passa, mais a sociedade acredita disso, que não há uma verdade absoluta, que não existe um caminho a ser percorrido. A sociedade, cada dia mais, ela acredita que cada um traça para si o que é o seu caminho. Então eu posso mudar de acordo com a minha vontade. Se hoje eu acho que branco é bonito, amanhã eu posso achar que o branco é feio e achar que o preto é bonito, e depois achar que o azul é feio e achar o amarelo bonito. Eu não preciso me preocupar com a variação, porque o ser humano ele muda. Mas existe um que não muda, que é imutável, e esse é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Então esse é um atributo de Deus. E pelo fato de Deus não mudar, é que nós vemos que Ele continua sendo o mesmo, que Ele continua realizando milagres, e que todo o controle continua na mão de Deus. Mas existem alguns atributos de Deus que, quando Deus criou o ser humano, quando Deus cria o ser humano com as suas mãos e Ele sopra nas nossas narinas a vida, existem algumas qualidades de Deus que Deus deixou para que nós espelhássemos essas qualidades. Claro, dentro das nossas limitações, não no mesmo teor e da mesma maneira que Deus tem, mas são qualidades que Deus tem que nós precisamos expressá-las, que Deus deixou ela para que nós expressemos ela também. Claro que de maneira menor, nunca se igualando a Deus, mas são qualidades e atributos que Deus deixou para nós também como seres humanos. A primeira delas, e mais importante de todas, é o amor. Se nós abrirmos lá, abram comigo a sua Bíblia, 1 João, no capítulo 4, versículo 8, olha o que diz. A minha Bíblia é NVI, tá, irmãos? Se tiver um pouco diferente da tua tradução aí, coloca aí NVI na tua casa, que você vai ver que a tradução é idêntica. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus, um dos atributos de Deus é o amor. E aqui o apóstolo João está falando assim: olha, se você não ama, você não conhece a Deus. Claro, irmãos, eu disse para os irmãos que existem atributos que são incomunicáveis, atributos de Deus que nós não podemos ter, mas tem alguns atributos de Deus que nós podemos imitar. O amor é um deles. Nenhum de nós tem a capacidade de amar como Deus amou, entregando o seu único filho para morrer por nós, mesmo que nós não merecíamos. Nós não temos essa capacidade. Nenhum de nós. E se alguns de nós, porventura, possamos pensar que temos a capacidade de amar como Deus amou, isso é pura hipocrisia. Nós não temos a capacidade de amar como Deus amou. Eu que sou pai de 3 filhos, eu não tenho a capacidade de mandar que um filho meu se sacrifique por alguém que não mereça. Eu não tenho essa capacidade. E nenhum dos que me ouvem também teria essa capacidade. Mas Deus nos amou. Só que Ele espera que nós também amemos. Não como Ele, porque Ele sabe que a gente não tem essa capacidade. Mas Deus falou: olha, Jesus um dia disse: eu quero resumir aqui os mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas.
e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o apóstolo João disse aqui, se você não ama, você não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, isso nos leva a pensar no quê? Será que nós temos amado o nosso próximo? Irmãos, eu tenho acompanhado o noticiário com cuidado, porque nós precisamos agora ter cuidado com o que a gente está ouvindo, porque a gente ouve muita história, muita mentira, e isso acaba influenciando a gente. Mas eu procuro acompanhar o noticiário. E ontem eu estava vendo uma notícia de um camarada que, na época que estava o pico da pandemia lá no Amazonas, que o povo começou a morrer por falta de oxigênio, criaram uma ONG séria. Essa ONG, qual que era o papel dessa ONG? Ela recebia as doações de cilindros de oxigênio que vinham do Brasil todo e até de fora do Brasil, para o Amazonas, porque o povo se compadeceu da situação do povo ali do Amazonas, que estava morrendo sem respirar por falta de oxigênio. Então essa ONG, ela recebia todas essas doações e ela entregava os cilindros de oxigênio nos hospitais, nos vilarejos, nas cidades onde precisavam. E aí teve um camarada que se infiltrou lá e se candidatou para ajudar na ONG, tinha um carro e podia fazer o transporte dos cilindros e foi muito bem recebido e ajudava bastante. E aí houve uma denúncia, que esse rapaz estava desviando os cilindros. E quando a polícia foi investigar, a polícia viu que ele tinha vendido já mais de 90 cilindros. E ele pegava um cilindro que custava em torno de R$1.000 e ele vendia por R$6.000. Só que esses cilindros eram roubados da ONG. Então eu fiquei imaginando quantas pessoas lá no Amazonas morreram por falta de oxigênio. E o camarada roubando os cilindros para o seu benefício próprio, para encher o bolso de dinheiro. Então, a gente olha para essa palavra que a gente acabou de ler, que quem não ama, não conhece a Deus, e a gente vê que a humanidade, cada dia que passa, está mais longe de Deus. Onde está o amor de uma pessoa que é capaz de lucrar com a morte do seu próximo, sem que isso lhe cause nenhum problema na consciência, simplesmente pelo prazer de encher o bolso de dinheiro? Mas, irmãos, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando Ele nos criou com objetivo. E eu acabei de ler para você aqui que um dos atributos de Deus é o amor. E infelizmente eu tenho uma má notícia para você. Se nós não nos esforçarmos para amar o nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus disse, de maneira nenhuma poderemos ver a Deus. Na realidade, a gente nem conhece a Deus. Deus também é paciente. Abra comigo lá 2 Pedro. 2 Pedro 3, no versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Vai dizer assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, irmão, Ele é tão bom. Deus, Ele é tão bom que Ele poderia fazer conosco igual Ele fez nos dias de Noé. Olhou para a terra, viu que não existia ninguém bom, viu que existia bondade em Noé. Aí Ele chama Noé e fala: eu vou destruir tudo, mas eu vou salvar você, porque eu encontrei bondade em você. Deus poderia fazer isso novamente. Deus poderia olhar para a humanidade e falar assim: olha, eu vou retirar os meus, os poucos que restaram, que ainda me adoram, que ainda fazem minha vontade, e vou destruir todo o resto.
Mas Deus é amor, Deus é paciência. Deus, Ele continua nos dando a oportunidade de nós nos arrependermos. E essa qualidade de paciência, esse atributo de paciência, é um atributo que Deus também espera de nós. Esse é um atributo que nós também podemos imitar de Deus. Nós devemos ser pacientes, está lá em Gálatas 5. Faz parte dos dons ali, do fruto do Espírito. Então eu vejo hoje, irmãos, uma falta de paciência, uma falta de amor. Ninguém quer mais esperar nada, ninguém respeita mais o espaço do outro. Eu vi um rapaz tirando satisfação com o outro no trânsito, tomou um tiro, uma criança recém-nascida no colo da mãe. Como o ser humano, ele chegou numa posição, e o trânsito é o lugar que mais demonstra isso, né? A falta de paciência. Ninguém quer esperar ninguém. Você que dirige sabe disso. Esses dias atrás eu estava na Dutra, na faixa da esquerda, a 100 por hora, acima ainda do limite, porque o limite na Dutra é 90 por hora, pelo menos aqui nesse trecho de bairro, é 90, eu estava 100 por hora. E tinha um camarada atrás de mim, buzinando para mim sair da frente dele. Então ninguém mais quer esperar. Ninguém mais quer esperar. Ninguém mais respeita o espaço de ninguém. Nós não temos paciência nem com os nossos irmãos. E isso me causa muita tristeza dizer, né? A nossa igreja, e aí quando eu digo nossa igreja, eu digo igreja de maneira geral, tem perdido muitas almas, muitas pessoas que têm saído de dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas, como eu e como você, elas erram, elas pecam. Porque todos nós somos passíveis do erro. Mas nós não temos paciência com essas pessoas. Nós preferimos tirar elas da nossa convivência. Porque nós achamos que, de certa forma, seremos contaminados. E muitas vezes a nossa falta de amor e a nossa falta de paciência tem tirado as pessoas de dentro da igreja. Mas existe um, irmãos, que vai cobrar tudo isso de nós. Ele vai cobrar. Todos nós temos responsabilidade. Muitas vezes a gente acha que a responsabilidade das almas é única e exclusivamente do pastor, que só ele é responsável. Mas eu posso te dizer, sem medo de errar, sem sombra de dúvida e baseado na Bíblia, que a responsabilidade é nossa, é de todos nós. É de todos nós. E aí a importância de nós entendermos os atributos de Deus, porque nós não temos nenhum intuito, nós não temos nenhuma vontade, isso nunca passou pela nossa cabeça, de sermos iguais a Deus, jamais. A gente entende o nosso lugar. Deus é Criador e nós somos criatura. Mas Deus tem alguns atributos que Ele quer que nós imitemos: o amor, a paciência, a compaixão, a misericórdia. Tudo isso Deus quer que nós tenhamos. A lista é muito extensa, a gente poderia falar durante muito tempo sobre isso, mas o nosso tempo é curto. Mas Deus sempre quis de nós que nós tentássemos imitar Ele. Jesus um dia disse: olha, sede meus imitadores. E nós temos por obrigação de, enquanto estivermos aqui, tentarmos imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero fechar aqui a questão das classificações dos atributos de Deus, dizendo um último atributo aqui de Deus, que eu acho que é um dos mais importantes e que nós precisamos entender esse atributo. E a gente tem esquecido desse atributo e muitas pessoas entendem de maneira errada. Vamos abrir comigo lá no livro de Romanos.
Romanos. Romanos, no capítulo 9. Romanos, no capítulo 9, eu quero ler do versículo 14 até o 19. Romanos 9, do 14 ao 19. O que diz a Bíblia? E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Irmãos, dos atributos de Deus que nós temos esquecido ultimamente, e que muitas vezes está bem distante de nós, é a soberania. Eu acabei de ler aqui Paulo trazendo um argumento para a igreja de Roma, tentando mostrar que toda a soberania ela pertence a Deus, que nós, em nenhuma, irmãos, e quando eu digo nenhuma, nenhuma circunstância, nós devemos questionar Deus. E Paulo ele usa, a história da saída do povo ali do Egito. Ele diz: olha, Deus criou o faraó com aquele objetivo. Quem endureceu o coração de faraó foi Deus. Ele fez isso porque ele queria fazer. Deus não mudou, irmãos. Deus continua fazendo o que Ele quer, da maneira que Ele quer. E por mais que alguém pense que Deus precisa dar satisfação para alguém, Deus não precisa dar satisfação para ninguém. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Por quê? Porque Ele é Deus. Esse atributo de soberania só pertence a Deus. Deus é soberano, irmãos, e continua sendo, e muitas vezes a gente esquece disso. A gente acha que Deus tem que nos conceder uma explicação por que Ele fez. E Deus não tem que nos explicar nada, irmãos. Deus simplesmente faz porque Ele é Deus. Nós não precisamos entender as motivações. E nós nem temos capacidade de entender o que motiva Deus a fazer o que Ele faz. A nós cabe simplesmente, unicamente, agradecer, porque até aqui Deus nos tem sustentado, e essa é a vontade de Deus até hoje. Então, irmãos, entendamos os atributos de Deus, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus. Entender os atributos de Deus, eu penso que nos leva a sofrer menos. Muitas vezes a gente sofre tanto, com tanta coisa, porque a gente não entende quem é Deus, por que Deus faz. Muitas vezes, irmãos, nós não vamos conseguir explicação para tudo, nós não vamos conseguir entender a motivação de tudo, mas eu quero te dizer, Deus continua sendo Deus, e continua no controle de tudo. Então, conhecer os atributos de Deus é conhecer quem Deus é. E conhecer quem Deus é, indiscutivelmente, vai fazer com que nós não nos afastemos dele.
conhecer a Deus, conhecer quem Deus vai nos ajudar a errar menos. E conhecer quem Deus vai nos ajudar a entendermos onde Deus está e por que nós devemos toda honra e toda glória ao nome de Deus. Então essa lição, de maneira bem resumida, ela nos trouxe a ideia de quem Deus para que nós possamos saber quem nós somos e possamos entender e nos colocar no lugar de vaso, pois nós somos vasos, mas Deus é o oleiro, e Ele faz no vaso o que Ele quer. Se Ele quiser quebrar o vaso e fazer de novo, Ele faz, porque tudo está nas mãos de Deus. Meus irmãos, esse é o valor principal de nós estudarmos os atributos de Deus. É sabermos dar o verdadeiro valor para Deus, para que aí nós possamos fazer a vontade de Deus, aguardando a volta de Jesus Cristo. Eu quero, para encerrarmos essa aula, porque o meu tempo já acabou, eu quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 1. Filipenses no capítulo 1, eu vou ler do versículo 9 até o versículo 11, e esses 3 versículos vão resumir o objetivo da nossa lição de hoje. Filipenses no capítulo 1, o versículo 9 até o 11, diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, irmãos, essa é a minha oração, que nós possamos crescer no amor e no conhecimento de Deus, porque conhecendo a Deus, nós poderemos aguardar a sua volta e poderemos ter certeza que tudo que nós fazemos para a glória e para o louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus, eu te agradeço, Senhor, por esses breves minutos, Senhor, que nós estudamos a tua palavra, que nós, Deus, entendemos quão é importante, Deus, as tuas qualidades, os teus atributos. Deus, que aqueles atributos, Deus, que o Senhor deixou para nós imitarmos, como amor, paciência, misericórdia, a longanimidade, Deus, nos ajuda a imitarmos a Ti, Jesus. Nos ajuda a amarmos o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a conhecermos, Deus, a prosseguirmos, Pai, Te conhecendo, para que venhamos cada dia errar menos, Deus, e fazer mais a Tua vontade. Deus, que a Tua palavra possa alcançar, Senhor, o coração de todos os Teus servos, e que o Teu nome, Senhor, possa continuar sendo glorificado. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.